Olá para você que nos acompanha pela Band Amazonas. Começa mais uma edição do Entrevista Coletiva. Sou Flávia Moura, faço parte da equipe de jornalismo da Band Amazonas e quem me acompanha nessa edição é o jornalista Jorge Guerreiro, ele é repórter da casa da Band Amazonas, e também o Arthur Coelho, que é chefe de redação da rádio Band News, difusora FM. Seja muito bem-vindo, Arthur, e o convidado dessa edição é o Antônio Azevedo. Ele é presidente do CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus. Presidente, boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na Band nessa noite, falando um pouquinho do CODESE, das ações dessa entidade. Agora explica para a gente o que é o CODESE. Bem, o CODESE é um movimento materializado numa entidade, movimento da sociedade civil organizada e representativa da sociedade, ou seja, é uma entidade que serve como uma conexão entre a sociedade civil e o governo, de tal forma a pensar a longo prazo a nossa cidade. Nós temos um horizonte de 20 anos. Então, o governo, normalmente, ele pensa no período de 4 anos e, certamente, alguns projetos de longo prazo acabam não se concretizando porque não tem esse horizonte longo. Então, o CODESE nasceu exatamente dessa necessidade de preencher essa lacuna, né, de poder apoiar grandes projetos que têm uma maturação de longo prazo e que são estruturantes também e direcionadores das políticas públicas. Então, o CODESE ele reúne empresas, sociedade organizada, governo. E qual tem sido o maior desafio do CODESE? O grande desafio do CODESE é exatamente servir como essa interconexão, né, entre o governo e a sociedade, até porque nós a nossa democracia é muito recente, né? Nós viemos de um regime em que o cidadão não opinava, não tinha vez nem voz, e essa é uma forma moderna, né, através das entidades que representam a sociedade, clamar e mostrar para o governo o que realmente ela almeja, tanto do ponto de vista econômico, social, ambiental, para que nós possamos realmente transformar a cidade onde nós moramos. Manaus inchou nas últimas décadas, né? Uma cidade que saiu há pouco menos de 50 anos de 200 mil habitantes para 2 milhões e 200, né? Sem um acompanhamento de infraestrutura. E então todo esse crescimento traz consequências, e as consequências sociais são muitas a nível de segurança, de saúde, de educação. Então tem muita coisa para ser feito, né? E isso só pode ser feito se as políticas públicas tiverem continuidade a longo prazo. Presidente, diante dessas plenárias que acontecem, a reunião da CODESE, no caso aconteceu uma em maio, agora é dia 14 de junho também, quais são as formas de atuação que são apresentadas aí para as iniciativas para melhorar a economia da cidade de Manaus nos próximos anos? Bem, o CODESE tem basicamente 3 metas estratégicas. A primeira é mais do ponto de vista econômico. Nós temos um anacronismo na nossa economia. 90% do nosso PIB vem do modelo de incentivo fiscal, que é importante, que mantém a economia funcionando. Primeira prioridade nossa é manter e preservar o nosso ganha-pão, que são as indústrias, que é esse incentivo que faz com que a economia arrecade, que fature. No entanto, nós temos muitas ameaças, né, a esse modelo. Então, nós precisamos complementar esse modelo com outras matrizes econômicas. Então, uma das principais metas do CODESE, a meta número 1, né, é ter 2/3 do PIB
de Manaus vindo de atividades enraizadas regionalmente, para que ela possa ter a sustentabilidade a longo prazo. Esse é o primeiro. O segundo decorrente disso é transformar Manaus numa das 10 melhores cidades para se viver no Brasil. Hoje, em função desse crescimento, a falta de saneamento, de segurança, nós estamos na 90ª qualquer coisa posição. Então, muito longe. Muito longe do que nós precisamos. Muito longe. E o terceiro, não menos importante, é trabalhar a ambiência empresarial, ou seja, a atratividade de investimentos para a região. Tornar Manaus uma das 20 melhores cidades para se investir. E isso para poder trazer outros investimentos, principalmente vocacionados à nossa atividade econômica. Em meio a esses desafios, né, o senhor apresentou 3, aí tem um também grande, tem de bastante importância, né, fazer com que a Zona Franca de Manaus permaneça aí por mais 50 anos. Sim, isso vai passar por um teste de fogo muito grande, que é a reforma tributária. O governo está encaminhando, o Congresso está quase aprovando a reforma da Previdência, que é excelente para o Brasil, mas um outro grande desafio do governo e do Congresso vai ser aprovar a reforma tributária. A reforma tributária, que é uma forma de modernizar a economia do Brasil, é excelente para o Brasil, para nós é catastrófica, porque acaba com quase 90% do nosso incentivo. Para isso, nós precisamos, né, capitaneado pelo governo do Estado, buscar um adendo a essas reformas que estão tramitando na Câmara, no Senado, para que nós possamos ter uma sobrevida e dar tempo de complementar com outras matrizes econômicas. No curto prazo, nós não podemos prescindir desse modelo de desenvolvimento, que gera hoje 25 bilhões de faturamento de dólares, né, anualmente. Presidente, essa primeira meta estratégica do CONDESE, né, que é que a capital tenha 2/3 do produto interno bruto enraizado regionalmente e fora do polo industrial de Manaus. A gente tem visto aí, como já foi citado, as ameaças que o governo federal tem mostrado, revelado em relação ao nosso modelo Zona Franca de Manaus. O CONDESE, ele traz alternativas para isso, né? O turismo seria uma alternativa, uma vez que a gente passa por todos esses desafios em relação à Zona Franca? Sim, o turismo é uma das matrizes mais relevantes, até porque, por exemplo, fala muito em Dubai, plano Dubai, mas vamos pegar Dubai, é um deserto, né? Só tinha petróleo, e como o petróleo estava acabando, o petróleo também, pela própria exigência ambiental, os carros estão tornando carros elétricos, autônomos, e logo vão deixar de ser fabricados, né? O turismo para nós é fundamental. Lá eles fizeram e investiram em turismo, mas visitar o deserto, para visitar o deserto, não, eles investiram bilhões para criar artificialmente algo atrativo para que o turista vá. Aqui Deus foi muito favorável à nossa região. Nós já temos o cenário pronto, que é a própria floresta, né? Já está pronto. O que nós precisamos, sim, é atrair investidores para que possa tornar o turismo de aventura, o turismo de pesca, algo relevante, assim como tem em alguns países pequenos, como a Costa Rica, que atrai muito mais turista do que o Brasil, só na área do ecoturismo. Então, nós precisamos realmente atrair para cá, não turistas ali dos estados vizinhos somente, mas turistas como atrai a Disney, que precisamos criar parques temáticos vocacionados para a região, para atrair milhões de turistas. Hoje nós temos um aeroporto que tem uma capacidade ociosa, mas nós não conseguimos ter um fluxo turístico. Por quê?
porque ainda estamos olhando o turismo de uma forma de subsistência. O turismo tem que ser em grande escala. Quando se fala em turista, eu estive recentemente na China. O próprio chinês está fazendo mais turismo localmente, mas eles atraem milhões e milhões de pessoas para conhecer a muralha da China. E nós temos coisas aqui belíssimas e não sabemos explorar. Se a Amazônia fosse lá nos Estados Unidos, com certeza eles estariam produzindo e faturando bilhões e bilhões, né? Se de um deserto lá em Dubai eles conseguiram fazer isso, por que nós não conseguimos? Mas o que o CONDESE está fazendo para atrair esses turistas? Bem, o CODESE, basicamente, nós temos algumas atividades que são elencadas e que são prioritárias. Dentro da Câmara Técnica de Atividades Econômicas Relevantes, que eu gostaria até de nominalizar o coordenador dessa Câmara, é o nosso companheiro Ulisses Tapajós. Nós estamos fazendo primeiro uma medição do potencial. Nós estamos, juntamente com o BID, encomendando uma consultoria internacional para medir a potencialidade de algumas matrizes econômicas, entre as quais o turismo. Então, o turismo tem outra atividade muito importante, estratégica, que é a mineração. Nós temos grandes jazidas aqui, inclusive o potássio é o mais evidente. Nós podemos ter aqui uma indústria de fertilizante e o mercado consumidor está aqui do lado, o centro-oeste todo. Por que nós não conseguimos fazer isso? Porque nós nos contingenciamos ambientalmente. 97% da nossa floresta está preservada. Esse é um legado do modelo Zona Franca. Nós precisamos tirar proveito disso, né? A outra matriz econômica importante é a bioeconomia. Nós estamos sentados em cima de uma riqueza e não sabemos explorar, porque falta tecnologia, né? Então, a indústria de fármacos, de cosméticos, biocosméticos, poderia estar se desenvolvendo e atraindo indústrias nessa atividade, gerando milhares de empregos e milhões ou talvez bilhões em faturamento. A outra atividade também relevante, que nós somos únicos no mundo, nós temos a maior lâmina de água doce do mundo, através dos nossos rios. A piscicultura aqui é irrelevante. Hoje nós somos consumidores, né, importadores de peixe dos estados vizinhos. Mas o senhor acredita que é aquela questão que a grama do vizinho é mais verde? Porque o que acontece a movimentação para o turismo aqui em Manaus, por exemplo, vamos no Teatro Amazonas, vamos no Encontro das Águas, na sua avaliação, é no mesmo nível de vamos para a Disney, vamos, enfim, para o parque de diversões em outro país? Na sua avaliação, isso existe ou não? O Teatro Amazonas é apenas um monumento, ou seja, o turista não vem aqui por causa do Teatro Amazonas, ele vem aqui por causa de uma experiência, né? E essa experiência pode ser proporcionada pela floresta. Hoje, o que nós temos, assim, se nós formos olhar recentemente, no passado recente, nós tivemos o Ariaú, que atraía gente do mundo todo, ou seja, o Ariaú foi uma iniciativa vitoriosa. Ele era mais importante para atrair turista do que as ações governamentais. Mas precisamos aumentar a nossa profissionalização e criar talvez outra escala de turismo, ou seja, a nossa escala é muito reduzida. E tem que pensar rápido, né, presidente? Porque também o tempo passa e a gente fica, vamos planejar, vamos orientar, e é bom também na prática, né? Sim, é por isso que o CODESE, ele se preocupa na continuidade dos projetos, porque imagina a lógica do governo é a seguinte: o governo trabalha dentro do horizonte de 4 anos e depois trabalha para a sua reeleição. O CODESE pensa em 20 anos, é diferente, ou seja, o que é bom para a cidade, para o Estado, verdadeiramente, talvez não esteja em alinhamento do que é bom para o governo.
o governo vai pensar sempre em ações que dê visibilidade no curto prazo. Só que algumas ações, elas são de longo prazo e pela sua própria natureza exige tempo. Mas qual seria a lógica de um governo que fosse sucessor de um outro que estivesse na oposição? E, olha, exatamente. tudo aquilo que você fez não faz parte do meu receituário. Eu vou receitar para vocês, eu tenho uma solução e a minha solução é essa, e implanta aquela solução e às vezes não dá tempo. Ou seja, tudo aquilo que foi investido antes, não tendo a continuidade, quem paga o custo é a sociedade. Exatamente, é como se fosse começar do zero para começar de novo, vai para o zero e começa de novo. Presidente, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Entrevista coletiva de volta aqui na programação da Band Amazonas, e o entrevistado dessa edição é o presidente Antônio Azevedo. Ele é presidente do CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus. O nome bem grande, mas a importância também é tão grande quanto, né, presidente? O George gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Isso, Flávia. Presidente, o senhor falou aí dessa consultoria por meio do BID, que é no valor exato de $1.200.000. Então, diante desse valor aí, o que seria uma das alternativas a ser aplicada seria a economia digital do Amazonas. Então, a criação de um parque tecnológico aqui no estado, na cidade de Manaus, seria uma alternativa? Ano passado, o CODESE, ele lançou a primeira feira do Polo Digital. E nesse lançamento da feira, nós lançamos e nominalizamos uma nova matriz econômica, que é o Polo Digital de Manaus. Ou seja, o ecossistema já existia. A feira tinha como objetivo reunir todos os atores, os institutos de pesquisa, a academia, as universidades, as startups, as aceleradoras, os investidores anjo, que fazem com que essas startups se transformem em indústrias, né? Mas todo esse ecossistema já está funcionando. Nós precisamos sim adensá-lo, fazer com que ele se integre mais, porque aqui na região, em função do incentivo, as indústrias de tecnologia são obrigadas a investir 5% do faturamento, uma parte desse internamente na empresa, outra parte em outras pesquisas externas. E os institutos de pesquisa que usam essa verba, têm o objetivo de desenvolver novas tecnologias. Então, só para ter uma ideia, esse ano aproximadamente vai ser gerado R$1,5 bilhão em verba para pesquisa, internamente nas empresas, né? E também no mercado através das ICTs, que são os institutos de pesquisa. Isso tudo está englobado no projeto aí, O Futuro da Minha Cidade, que tem o objetivo de planejar a cidade de Manaus aí para até 2020? Sim, e um grande desafio para essa matriz econômica é a geração de mão de obra especializada. E uma mão de obra especializada, ela não se faz no curto prazo, não é um curso de programação que vai desenvolver massa crítica, porque nós não estamos falando de produto físico, nós estamos falando de uma criação tecnológica envolvendo a inteligência artificial, o que está transformando o mundo, né? Aplicativos sofisticados e tudo que roda num celular, num smartphone, muitos smartphones são produzidos aqui no polo digital de Manaus. E isso para nós é muito importante, porque gera uma mão de obra, além de ser especializada, com salário médio elevado. Um trabalhador do polo industrial de Manaus, comparativamente a um trabalhador do polo digital, o do polo digital ganha algumas vezes mais em função da qualificação. E hoje a nossa maior necessidade é mão de obra, né? Para isso nós temos uma Câmara Técnica de Educação que está com um projeto de usar parte dessa verba disponível para pesquisa, para formação
Começando aonde? Começando no ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Porque normalmente o jovem não quer ser programador, né, tecnólogo na área de computação. Eles normalmente querem ser engenheiros, advogados, administradores, médicos, e algumas profissões estão em extinção até por essa evolução tecnológica. Nós formamos muito advogado que hoje está dirigindo Uber, né? E o Uber é a maior empresa de táxi sem ter táxi. E isso faz com que, para nós, é muito estratégico vocacionar esse polo digital para atividades regionais, para desenvolver essas novas matrizes. E essa preocupação, né, do CODESE, juntamente com a SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes está muito sintonizado com esses objetivos e também direcionar esse recurso para formar a economia do amanhã. Presidente, o CODESE, o senhor falou de metas, falou de objetivos. Quando a gente fala de metas e objetivos, a gente pensa em datas, né? O objetivo estratégico até 2038 do CODESE é o planejamento estratégico para a cidade de Manaus, com horizonte visando o desenvolvimento, né? De que forma, né, está sendo feito esse desenvolvimento? O senhor falou aí do polo digital, que é o polo de componentes, né, de capacitação, né, para pessoas ganharem cada vez mais, isso gera renda, mas como que isso está sendo aplicado na prática? Bem, o horizonte são 20 anos, você falou 2038, porque nós começamos no ano passado olhando 20 anos na frente. O CODESE, ele age através das suas câmaras técnicas. Então, nós temos algumas câmaras técnicas que já estão operando. Uma delas é de atração de investimento e ambiente de negócios, que é coordenado pelo nosso vice-presidente, o Romero Reis. Essa Câmara Técnica visa melhorar a ambiência de negócio da cidade, desburocratizar, atrair novos investimentos, principalmente investimentos direcionados às novas matrizes econômicas. Nós não somos contra o modelo Zona Franca, muito pelo contrário, a nossa primeira preocupação é defender esse modelo, mas construir em cima dele, complementarmente, outras matrizes que darão sustentação. Essa é uma das câmaras técnicas. A outra são as câmaras técnicas, a Câmara Técnica de Atividades Econômicas Relevantes. Essas são as novas matrizes, como eu falei. A mineração, a piscicultura, o turismo, a bioeconomia, e são essas que vão dar sustentação no longo prazo. Nós temos uma Câmara Técnica que é de tecnologia e inovação. Essa Câmara Técnica é muito estratégica pelo que eu falei, né? Nós vamos promover agora, no aniversário da cidade, nos 350 anos, a segunda feira do Polo Digital de Manaus, cujo tema é Manaus Cidade Inteligente, e que nós vamos trazendo palestrantes do mundo todo para falar a respeito dessa temática e também incentivar todo o ecossistema a estar participando. O trabalho do CODESE dentro da área de tecnologia e o objetivo maior da Feira do Polo Digital é fazer com que todos os atores desse ecossistema, eles se conversem. Porque o que acontecia antes? A universidade ia por aqui, os institutos de pesquisa por aqui, por outro lado, as empresas por ali, e não havia um direcionador, um órgão direcionador que pudesse dar substância a esses investimentos todos de pesquisa e desenvolvimento, que são as verbas de P&D, esse 1,5 bilhão. Ou seja, nós temos que produzir e gerar investidores. E o empreendedorismo através das startups são fundamentais. A outra Câmara Técnica importante é de educação.
É essa Câmara Técnica que vai direcionar a formação de mão de obra para as novas matrizes econômicas, ou seja, direcionar e influenciar o jovem, incentivar o jovem a serem programadores, a terem engenheiros de pesca, engenheiros de mineração, né? Cientista na área de biotecnologia para explorar e pesquisar, né, novas matrizes em cima dessa biodiversidade que nós temos. E sobre a Câmara de Saúde, o CODESE ainda tem ou ainda não? Como é que é? Tem algumas câmaras técnicas que estão ainda por serem implementadas. E o que é legal que o senhor falou que são ecossistemas, né? Que tudo faz parte do outro e formam um só, né, presidente? Nós não podemos pensar que determinada atividade, né, não tem influência na outra, né? Então, todas essas câmaras, elas têm o objetivo de trabalhar integradas. Então, a Câmara Técnica de Saúde é importante, mas sem atividade econômica, como é que eu vou cuidar da saúde? Nós temos a Câmara Técnica de Segurança, que está para ser instalada também. Mas tratar da tratativa da segurança, construindo presídios e atuando na consequência, é muito difícil, é como enxugar gelo. Nós temos que ir na causa dos problemas. E a causa passa primeiramente pelo fator econômico. Tem que dar emprego, renda, tem que dar condição do pai de família botar o filho para estudar, e ele tem que estudar para poder se formar e também contribuir para o desenvolvimento. Isso é importante porque quando se fala em desenvolvimento, as pessoas pensam logo assim, desenvolvimento para a minha cidade é o quê? É saúde, é educação e segurança, né? E aí as câmaras de saúde e segurança ainda não foram implantadas, mas há uma previsão para serem implantadas, mas o que o senhor disse é ir diretamente no problema, na fonte, que pode resolver as outras, no caso, partindo da economia e também da educação, né? Sim. Nós passamos praticamente 50 anos vivendo só da Zona Franca. Ou seja, não havia preocupação em desenvolver outras matrizes. O que aconteceu? Quer dizer, nós tivemos um grande benefício que a Zona Franca trouxe, foi o crescimento econômico, né, da região durante 50 anos, mas teve algumas mazelas também, né? A Zona Franca esvaziou o interior. Antes da Zona Franca, nós tínhamos o que? A borracha. Então, a riqueza vinha do interior para a capital. Agora, é o contrário. O interior ficou esvaziado, a cidade de Manaus ficou inchada e a maioria dos 64 municípios, grande parte, praticamente 61, dependem de transferências constitucionais e das transferências do ICMS, ou seja, ele não tem sustentabilidade, não tem produção que faça com que ele seja viável. Se tirar essas transferências, ele não consegue pagar a sua folha de pagamentos, ou seja, ele não existe como município. Então, nós precisamos botar isso bem claro. Hoje, 95% da economia está na capital. Todo o resto do estado depende das transferências, com exceção de poucos municípios, 2 ou 3. Presidente Antônio Azevedo, muito obrigada pela sua participação na entrevista coletiva. Infelizmente, o George até queria fazer uma pergunta, mas por conta do tempo, a gente faz nos bastidores, não tem problema, mas por conta do tempo, a gente finaliza a entrevista coletiva por aqui. Muito obrigada pela sua participação. O convite fica aberto para a próxima edição também, para a gente falar mais dos trabalhos da CODESE. Claro que é um conselho extremamente importante, um conselho visionário e que é importante, sim, para toda a sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço e dizer que o CODESE, na realidade, são os apaixonados por Manaus, pessoas sem interesses nenhum, mas sim com interesses de ajudar e de desenvolver a cidade de Manaus. Nós doamos horas cívicas aqui para a nossa cidade porque somos apaixonados por ela. Obrigada, presidente. Obrigada também aos meus colegas Jorge Guerreiro e Arthur. Muito obrigada também você de casa que nos acompanhou aqui na Band Amazonas. E próximo domingo tem mais entrevista coletiva.